saudade, né? E essa saudade é muito grande. Mas a bondade e a misericórdia divinas são maiores. E então, eis que eles nos permitem, ainda que virtualmente, que nos encontremos. Graças a Deus, né? E aproveitemos então essa oportunidade para trocarmos umas ideias. Me perdoe nesse momento, se trocar ideias é o meu monólogo. Mas depois vocês podem se manifestar, mandem assim questões ou se manifestem de alguma forma, se houver alguma coisa que não haja entendido, né? Ou mesmo que haja entendido, querendo colocar as suas observações, por favor, fiquem à vontade, tá bom? É aquela conversa de duas mãos que a gente sempre diz, né? Então, nesses tempos de coronavírus, nós nos vimos protagonistas de uma história bem surreal, né? Se no final do ano de 2019 alguém nos viesse dizer assim, já imaginou um dia que a humanidade inteira ficaria preso nas suas casas, a se trancar com medo de um inimigo invisível? Certamente nós riríamos, assim como eu fiz agora, e perguntaríamos: é o próximo filme do Spielberg? Ah, já é um belo candidato à estatueta. E ficaríamos esperando e aguardando a época da divulgação dos filmes premiados. Mas não é um filme de ficção, mas é a realidade em que todos nós atuamos com papéis bem definidos, muito bem definidos. E cada um, de per si, vai analisar como é que a gente está se portando neste período tão inusitado, tão difícil, tão diferente. Existe um livro do André Luiz, de psicografia do Chico Xavier. Ele se chama Mecanismos da Mediunidade. Provavelmente muitos de nós já o lemos, já o estudamos, mas eu estou mostrando até o livro e tocando no assunto para aqueles que possivelmente ainda não tenham lido, não tenham tido contato com ele. Mas esse livro é muito interessante porque mostra várias coisas. E uma delas, ele nos explica como funciona a nossa realidade, como nós criamos e mantemos a psicosfera, essa ambiência, esse clima ao nosso redor. E, consequentemente, em redor do planeta Terra, não é verdade? Então, vamos continuar mais um pouquinho falando sobre as explicações de André Luiz, que são muito claras. O que muitas vezes, por eu não entender detalhes de como ele explica, de eletricidade, de hidráulica, né? Às vezes eu me perco, mas é muito claro. Então, se estivermos sintonizados com espíritos superiores, equilibrados e harmonizados, criamos um clima leve, sutil, agradável ao nosso redor. Então, estaremos numa frequência vibratória mais elevada e mesmo quando nós não estávamos nessas restrições impostas pelo coronavírus, muitas vezes a gente se perguntava assim, mas como que a gente pode se manter equilibrado num tempo desse, nessa correria, nesse dia que parece que o tempo, que o dia não tem mais 24 horas, e alguns já nos provaram que o dia está tendo 16 horas, que nós não tínhamos tempo. Nós parecíamos
o coelho lá do conto da Alice no País das Maravilhas, né? Sempre apressados, sempre apressados. Mas algumas pessoas, ainda naqueles tempos, antes do coronavírus, conseguiam momentos de apaziguar, de respirar, de meditar, de fazer uma análise profunda nas suas atitudes no dia a dia, mas eram pessoas raras, digo, temos que registrar isso. Raríssimas pessoas faziam isso, né? Então, o conselho é esse, ficarmos nessa sintonia mais elevada, nessa sintonia firme com espíritos superiores que venham para nos ajudar a nos melhorarmos. Vamos falar se estivéssemos em sintonias diferentes, né? Se estivermos sintonizados com as ideias de tristeza, melancolia, angústia e dor, que é a nossa situação atual, criaremos uma bolha que se autoalimentará. E os desencarnados que estão nessa faixa vibratória ficarão muito mais ao nosso lado. E a cada dia sentiremos mais tristeza, mais melancolia, mais dor, e cairemos naquela situação do vitimismo, do coitadinho de mim, do ó céus, ó dor, ó vida. Podemos entrar até num processo de depressão para complicar um pouco mais a situação. E tanto aquela frequência mais leve quanto essa frequência mais densa tem reflexo na psicosfera da Terra, do planeta Terra. Então, depende de cada um de nós esse policiar para nos mantermos equilibrados e mantermos a psicosfera da Terra equilibrada. Desde algum tempo, os mentores nos alertam para purificarmos os nossos pensamentos, porque a atmosfera densa, pesada da Terra dificultavam que eles se aproximassem de nós para nos inspirar bons pensamentos. Olha como tudo isso é reflexo dos nossos pensamentos. Pensamentos são energias que mantêm tudo isso aqui. Olha que interessante também. Logo nos primeiros dias, né, que passamos, que ficamos reclusos, né, que ficamos recolhidos, e não foram muitos dias não, foi logo no comecinho. Começaram a aparecer fotos de locais onde a água estava mais limpa e se registrava a presença dos peixinhos nadando. Algumas cidades, bem grandes por sinal, registraram até uns animais nas ruas, andando por ela, para dizer que eles existiam e que estavam se sentindo seguros para poder andar, já que o homem não estava ali na sua foiteza, no seu corre-corre, no seu dia a dia. E o mundo pareceu menos poluído. Então, essas fotos, essa situação, esse momento que foram registrados, era o equilíbrio desejado, ainda abaixo do desejado, porque eram ainda aqueles primeiros momentos em que se estava fazendo a descontaminação de todo o planeta Terra. É interessante pensar sobre isso, né? Como pequenas coisas, pequenas entre aspas, né? Mas que são necessárias muitas vezes e que
Nós não paramos de fazer. Não, se tivesse, falado assim, não, hoje a cidade de São Paulo vai parar, vai ficar, não vai passar carro para lado nenhum. O que a gente ia fazer? Manifestação, panelaço lá na Paulista, em casa, onde for, buzinaço, porque não íamos admitir. Então, a situação, né? E o que é importante que nós façamos? Vamos sair dessa condição de reclamões, de lamurientos, de buscar melhorar os nossos pensamentos, sair do vício antigo de ver as coisas só pelo lado ruim que aparentam ter sob a nossa ótica parcial. E no meu caso, míope. Ainda não conseguimos ver a totalidade dos fatos. É preciso que confiemos em Deus e nos benfeitores espirituais. Olha como os fatos são interessantes, né? Eu estava lendo um outro livro, leio, releio, tá? Esse livro do Ramiro da Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. E lá pelas tantas, conta aqui o Ramiro da Gama, que em 1947, a Mocidade Espírita de Petrópolis, do Rio de Janeiro, foi até Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, visitar o Chico, pedir orientações e tudo mais. E tanto pediram, né, que lá pelas tantas, Emmanuel lhes passa um programa cristão. Olha como é interessante as colocações que ele faz. E que sirva para a mocidade agora, ou para nós agora que estamos aqui em 2020, necessitando de recordar palavras que nos deem ânimo, esperança e consolo. Em 1947, Emmanuel falou aos jovens de Petrópolis através da psicografia de Chico. Eu vou ler para vocês, me permitam. Talvez eu pule alguns pedacinhos, mas eu acho bem interessante aqui. Ele já começa assim, ó. Aceitar a direção de Jesus. Consagrar-se ao Evangelho Redentor. Dominar a si mesmo. Desenvolver sentimentos superiores. Acentuar as qualidades nobres. Sublimar aspirações e desejos, combater as paixões desordenadas no campo íntimo, acrisolar a virtude, intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões, iluminar o raciocínio, fortalecer a fé, dilatar a esperança, cultivar o bem, semear a verdade, renovar o próprio caminho, pavimentando-o com o trabalho digno, renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres, estender o espírito de serviço secretariando as próprias edificações, realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros, concretizar os ideais elevados que norteiam a crença, esquecer o perigo no socorro aos semelhantes, colocar-se em esfera superior ao plano escuro da maledicência, ganhar tempo aproveitando as horas em atividade sadia, enfrentar corajosamente os problemas difíceis na existência humana, amparar os ignorantes e os maus, auxiliar os doentes e os fracos, acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombra e incompreensão, encontrar nos obstáculos os necessários recursos à superação de si próprio, perseverar no bem até o fim da luta, situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo
acima de todas as exigências da vida terrestre. Emmanuel. O programa aí está. Que Deus nos ajude a cumpri-lo. E nesse momento, então, vamos agradecendo realmente ao Senhor da vida, pela bondade com que Ele nos toca a cada dia, a cada instante, pela presença magnânima dos benfeitores espirituais ao nosso lado, ainda que não lhes registremos a presença. Juntos vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pelo dom da vida, pedindo a proteção para todos aqueles que neste momento se encontram em situações de dor, de desespero, de angústia e imaginando-se sozinhos. Ah, Senhor, permita que eles percebam a presença dos bons companheiros que ali do lado estão, incentivando-os a que tenham bom ânimo. Abençoa, Senhor, todos os lares do planeta Terra nesse instante. Abençoa as nossas vidas para que possamos, nesta encarnação, não falharmos mais e seguirmos com os compromissos assumidos na esfera superior, junto ao Mestre, no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos juntos realizar esse programa ditado por Emmanuel em 1947. Vejam que ele é muito atual, não perdeu o valor. Então, nós é que precisamos voltar um pouquinho no tempo e realizar esse programa. O programa está aí, o direcionamento está aí. Sejamos fortes e vamos juntos. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Obrigada.